Celebramos esta missa votiva de Santo Antão, de um modo particular, por Vilma das Mercês Veríssimo, pelas almas do Purgatório e por Adelino Mões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu com Cristo. Dentro da tradição das festas populares aqui da nossa ilha, insere-se este dia dedicado a esta figura surpreendente da Igreja chamada Santo Antão. Um homem que ouviu um dos versículos mais desafiantes do Evangelho e que radicalmente abandonou tudo para seguir Jesus. Reconhecendo a nossa debilidade e pecado, peçamos perdão a Deus das nossas culpas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, a vós, irmãos, que rogueis por mim. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, que destes a Santo Antão a graça de viver uma vida heroica na solidão do deserto, concedei-nos por sua intercessão que, renunciando a nós mesmos, vos amemos sempre sobre todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade dos céus e da terra, para que se digne, segundo as riquezas da sua glória, armar-vos poderosamente pelo seu Espírito, para que se fortifique em vós o homem interior e Cristo habite pela fé em vossos corações. Assim, profundamente enraizados na caridade, podereis compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, e assim sejais totalmente saciados na plenitude de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é a minha herança. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor é a minha herança. Bendigo o Senhor, porque me ter aconselhado, até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. O Senhor é a minha herança. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena na vossa presença, delícias eternas à vossa direita. O Senhor é a minha herança. Aleluia, 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 aleluia.
permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, diz o Senhor. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um jovem que lhe perguntou: Mestre, que hei de fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só. Mas, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: Que mandamentos? Jesus respondeu-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho eu guardado. Que me falta ainda? Jesus respondeu-lhe: Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido, porque tinha muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos ficaram muito admirados e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e respondeu: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Caríssimos amigos, dentro da nossa festividade, das festas em honra de Santo António, celebramos hoje esta memória dedicada a Santo Antão, um jovem egípcio que ao ouvir o Evangelho que acabamos de proclamar, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e depois vem e segue-me, acreditou que aquelas palavras eram, em primeiro lugar, para ele. E ele seguiu radicalmente Jesus. Ele não colocou dúvidas, nem fez questões, nem pensou que aquilo era um conselho vago, nem que aquilo era uma metáfora bonita ou que era algum pensamento apenas. Ele sentiu que era, para Santo Antão, ele sentiu que era um chamamento direto de Jesus. E por isso ele não discutiu, ele não levantou questões, como dizia, ele não adiou, ele não pediu explicações. Santo Antão apenas obedeceu. Vendeu todos os seus bens, tudo o que tinha direito da sua herança, deixou a segurança da sua família e foi viver para o deserto. No deserto, Santo Antão descobriu que o verdadeiro combate que ele tinha que travar não era contra a aridez do deserto, ou o sol tórrido, ou a falta de água, ou mesmo contra a fome, ou contra os animais selvagens, mas que era contra aquilo que o Evangelho chama muitas vezes de espíritos do mal, contra a própria tentação do coração. E é por isso que Santo Antão torna-se para nós hoje, e há uma grande devoção popular em muitos lugares a Santo Antão, tornou-se para nós mestre de gerações, porque ele mostrou que a vida cristã é uma luta constante, é uma luta contra nós próprios, é uma luta contra aquilo que rouba a nossa liberdade de amar.
E isso nós temos que ter muita atenção. A grande luta que nós temos dentro de nós é contra tudo aquilo que rouba a liberdade de amar. O orgulho, a pressa, a vaidade, a distração constante, entre muitas outras coisas. É então que aqui encontramos um ponto provocador. O deserto de Antão, hoje pode ser muitas coisas para nós, mas é sobretudo, nós podemos dizer que o deserto de Antão é as coisas que nos roubam o tempo. O que é que hoje, e também falo por mim próprio, o que é que hoje nos rouba muito o nosso tempo? O nosso telemóvel. É uma das coisas que nos roubam muito o nosso tempo. E falo por mim também. O telemóvel, onde nós encontramos o excesso de ruído. Santo Antão ensina-nos e desafia-nos contra o nosso medo do silêncio. Nós vivemos num tempo que é muito difícil estar em silêncio, estar a sós com Deus. E por isso é que Ele acaba por chamar-nos a atenção para o essencial. Nós agarramos-nos muitas vezes ao supérfluo, com medo de perder o que é verdade, o que é na verdade, mas aquilo que não nos dá vida. Então, tiraria 3 pontos importantes para a nossa reflexão, que para deixar-vos, evidentemente não vamos pensar nisso durante o bolo de leite, porque vamos estar mais atentos ao desfile, mas depois repensar-nos quando estivermos sozinhos. Santo Antão hoje diz-nos, não tenhas medo de parar. Não tenhas medo de parar. O silêncio não mata. O silêncio revela quem tu és. Não tenhas medo de parar. O silêncio revela quem tu és. Segundo pensamento, não tenhas medo de combater. O cristão, usando uma linguagem muito própria para os nossos tempos, o cristão não é um turista espiritual. O cristão não é um turista espiritual. O cristão é um guerreiro do amor e da verdade. E por isso não tenhas medo de combater pelo amor e pela verdade. E por fim, Santo Antão ensina-nos, não tenhas medo de escolher. O Evangelho não é decoração. O Evangelho é uma decisão de vida. É optar por ser diferente, num tempo que grita para sermos diferentes. Nós, os cristãos, sofremos da mesma doença de todas as pessoas. Nós sofremos da doença das modas. E todos muitas vezes queremos seguir as modas. Mas as modas nem sempre vão ao encontro da verdade. Nem sempre ao encontro do amor. Nem sempre àquilo que é o essencial para nós. E por isso Santo Antão diz-nos isto. O Evangelho não é uma decoração. O Evangelho é uma decisão de vida. É claro que a vida de Santo Antão, e ao ouvirmos falar sobre Santo Antão, ele não nos pede que nós fujamos para o deserto do Egito, como ele foi. Mas ele pede-nos algo até mais difícil para cada um de nós. E eu diria, Santo Antão convida-nos a criar um deserto dentro de nós. A criar um deserto dentro de nós, a criar um lugar um espaço onde possamos estar falar um lugar onde nos deixemos cair as máscaras, os vícios, as distrações e encontrarmos aquele que é a razão primordial da nossa vida. Cair as máscaras, as distrações. É que nós vivemos numa época do faz-de conta. E lutar contra isto é muito difícil. Ser autêntico é muito difícil. Mas quem é autêntico hoje, embora possa perder amigos e possa ser colocado de parte, mas mantém-se na íntegro. A autenticidade é a integridade. E por isso é que também ele nos pede hoje também este desafio. E termino, para nós pedirmos a Santo Antão hoje esta graça, que Santo Antão nos ensina a coragem de escolhermos Cristo sem desculpas. Escolhermos Cristo sem desculpas, a perseverança de lutar contra as tentações que nos escravizam, a liberdade de viver para o essencial. A liberdade de viver para o essencial. E às vezes nós, se perguntássemos aqui qual é o essencial para mim, todos temos alguma coisa, ou alguém,
algum princípio, mas o essencial que Santo Antão nos ensina, nos desafia nesta manhã, nesta tarde de verão e de festa, é olharmos para Cristo. Cristo é que é o essencial da vida de cada um de nós. Cristo não nos escraviza, liberta-nos. Cristo prioriza-nos, não nos coloca em segundo lugar. Cristo aponta-nos o caminho. Cristo é a verdade. Cristo não nos engana. Isso não significa que eu preciso estar no deserto, como eu dizia há pouquinho. Significa que eu preciso, mantendo aquilo que é a minha vida, os nossos princípios, o reconhecimento daquilo que nós somos, colocá-lo como prioridade da nossa vida. E o problema hoje é que nós cristãos colocamos Cristo no fim. Ele não é o fim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, mas não pode haver fim se não houver princípio. Se Cristo não é o meu princípio, eu nunca o encontrarei depois no fim. Por isso, que nesta manhã, nesta tarde de festa, que nestes dias dedicados ao Santíssimo Sacramento, à vida heroica de Santo António, agora à vida de Santo Antão, que nós pensemos, e a nossa festa aponta-nos isso, o essencial é Jesus Cristo, que sacramentado saiu outro dia às nossas ruas para abençoar as nossas casas. Assim seja. Caríssimos, ao celebrarmos a memória de Santo Antão, que para ser perfeito vendeu tudo o que tinha e deu aos pobres, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso dizendo: Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas à voz do Espírito, sejam santas em todos os seus filhos, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Por todos nós, chamados à santidade, para que, a exemplo de Santo Antão, imitemos fielmente a Cristo pobre. Oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas nossas comunidades, para que os seus pastores e os seus fiéis amem a Deus sem cessar e, acima de tudo, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas famílias da nossa Diocese, para que sejam escolas do Evangelho, tendo por mestre o Senhor Jesus, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que sirvamos o Senhor com alegria e caminhemos sempre na sua presença, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, Deus eterno e omnipotente, que nos chamaste a ser santos, humildemente vos pedimos que, por intercessão de Santo Antão, vivamos o mistério pascal do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Mãe as horas humildia, alegrias e dor, as penas e trabalhos, for eu vivo, Senhor, e tudo vos daria.
irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de tuas mãos este sacrifício, glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons que colocamos sobre o vosso altar na comemoração de Santo Antão e fazei que, libertos das coisas da terra, encontremos em vós a nossa única riqueza, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está aqui. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa O salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dás-nos o exemplo, na comunhão com eles, uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor, Santo é eterno seu amor. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Santo, Santo é o Senhor, Santo é eterno seu amor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos e servas, Vilma das Mercês Veríssimo, as almas do Purgatório e Adelino Mões, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Ajuda, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, com Santa Bárbara e Santo Antão e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Rezemos a grande oração que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. A paz esteja contigo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, a nossa Senhor, que entreis em lugar, que dizer uma palavra, e silêncio. Pai nosso que estais nos céus, sempre louvado sejais pela santidade espiritual, ao divino que nos dá. Pai diga, sai.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Bendito e louvado, adorado e desagravado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Doce coração de Jesus, que tanto nos amais. Oremos. Senhor, que destes a Santo Antão a vitória sobre o poder das trevas, fazei que também nós, fortalecidos com este sacramento de salvação, possamos vencer todas as ciladas do inimigo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuação de boas festas e de paz, e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino. Anunciaremos